Bom, pessoal, a gente tá pegando o caminho para Lorette, aqui, ó, 100 km por hora, significa que a gente já tá entrando em uma rodovia novamente. Estamos indo para Lorette. Lorette fica a aproximadamente 9 km de Landmark, porque estamos falando de mais ou menos 9 minutos, tá? Geralmente, quando a velocidade é 100 km por hora, calculem 1 km, 1 minuto, tá? Então agora a gente tá pegando aqui a rodovia para chegar em Lorette, fica somente 10 minutinhos, gente, de Landmark, que eu acho que Lorette, inclusive, pode ser uma cidade base, tá? Para Landmark, para Ile-de-Chênes. E uma coisa aqui, ó, interessante. Quando vocês veem esse sinalzinho laranja, esse losango, significa que tem um pequeno desnível na rodovia. Então, a melhor coisa a se fazer é reduzir a velocidade do carro não trepidar. Tá sempre muito bem identificado, ok? Então tem um pequeno desnível, como se fosse umas 3 ou 4 ondinhas na rodovia, mas é óbvio que você dá uma reduzida pro carro não balançar muito, né? Não sacudir muito, não cair suas coisas dentro do carro. Mas bora lá seguir caminho para Lorette. Vou comentar sobre a rodovia, claro. A rodovia somente de uma pista indo, uma pista voltando. Essa não é a rodovia principal, nós viemos de Landmark. Então esse não seria o caminho para quem está vindo de Winnipeg. Para quem está vindo de Winnipeg, gente, é outro caminho que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver voltando para Winnipeg, para vocês entenderem. Eu estava saindo de Landmark, vocês vão ver aí, eu vou colocar o mapinha para vocês. Porém o caminho é ok, a rodovia é ok, uma pista somente. Não é das melhores, tá bom? É uma rodovia que a gente vê que tem um nível de manutenção, porque não dá para ver buraco, mas a gente vê que também tá um pouco rachada, principalmente nos consertos, né, nas áreas que foram recentemente consertadas, talvez há 2 invernos atrás, tem um pequeno desnível, mas não vejo grandes problemas. Aqui a gente já vê a propaganda de Lorette, hein? Comment Lorette, mas é de 2021. A propaganda tá um pouco antiga, mas está informando que tem bairro novo em Lorette, casas novas em Lorette. Provavelmente a gente vai passar lá para vocês verem os bairros novos. Se você não viu também o vídeo sobre Landmark, eu mostro também as casas em construção. Então fiquem atentos. Aqui a gente já tem uma propaganda do Golf Club de Lorette, né? Então esses lugares que tem principalmente muito espaço verde, como vocês sabem, Manitoba é muito plano, não tem montanhas, então por ser, né, a zona das pradarias ela é bem plana, não é muito difícil você ter um bom campo de golfe, principalmente pelo interior, onde você tem bastante espaço disponível. É bem comum você ter campos de golfe, então se você curte golfe, Manitoba é um ótimo lugar para você. É óbvio que durante setembro, outubro, né, até final de abril, a gente ainda tem um pouco de neve, então talvez complique um pouco para jogar golfe, mas é um ótimo lugar para você praticar se você gosta de golfe, tá? Espaço não te faltará. E aqui a gente já está sendo notificado que em 1 minuto estaremos chegando em Lorette. Aqui vocês já podem ver as casas, tá? Começam aqui as casas. Reparem que essa casa, provavelmente o dono parece ser uma empresa, inclusive, mas provavelmente o dono mora na frente, atrás é a fazenda da pessoa, é bem comum, já mostrei para vocês em outros vídeos, né? O dono mora na frente, atrás é fazenda, criação de gado, criação de galinha, cavalos, enfim, inúmeras outras coisas. Aqui a gente já reduz a velocidade, então estamos mais próximos ainda à cidade. Ó, a gente já começa a ver umas outras casas um pouco aqui atrás. Tem algumas casas que são cercadas por árvores. E ali na frente a gente já começa a avistar uma pequena torre que provavelmente é a igreja do local. E aqui a gente tem a placa de Welcome to Lorette. Chegamos em Lorette. Já temos aqui uma igreja.
Sempre tem alguma loja de venda de lote, mas são lotes, eles até vendem acres, né? Que são lotes para plantação. Esses lotes maiores, é óbvio que você pode comprar uma casa e construir uma casa, mas geralmente quem compra 10 acres tem a intenção de plantar. Aqui a gente chegou no Centro Comunitário de Loretti. Loretti que tem pista de patinação, curling, e geralmente os eventos de Loretti acontecem aqui dentro desse centro comunitário. Aqui do lado tem uma loja de trailers, aqui esses RVs para vender, né, ou para alugar. Mas esse é o Centro Comunitário de Loretti. Aqui atrás, provavelmente, temos mais coisas, sim. Não é incomum, vamos lá dar uma olhada. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no Centro Comunitário, que aqui atrás tem o Curling Club. Uma coisa que eu tava mencionando pra vocês é que não é incomum você encontrar o centro comunitário. Se ele tiver curling, vai ser no mesmo lugar. Se ele tiver uma parte infantil com brinquedos, também vai ser no mesmo lugar. Um skate park, né, que são aquelas rampas para quem anda de skate, também vai ser no mesmo lugar. Uma área para piquenique vai ser no mesmo lugar. E a pista de patinação outdoor, para quando tá durante o inverno, né, eles acabam montando do lado de fora, também vai ser no mesmo lugar. As cidades pequenas acabam agrupando as coisas no mesmo lugar. Algumas costumam ter os centros comunitários, inclusive, colados às escolas, porque as crianças conseguem desfrutar. Então, algumas escolas têm programa de hóquei, por exemplo, ou qualquer outro tipo de programa de atividade, onde eles já estão colados à escola, porque as cidades são pequenas. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a pista de patinação outdoor. Esse é um dos motivos que eu acabo não mostrando tanto, porque derreteu, gente. Tá? Derreteu. Ali atrás temos uma zona de piquenique. Ó, zona infantil tem um spray pad ali do outro lado. Olha só, ali. Aquilo dali sai água e as crianças brincam. Vamos lá. Bom, vento também temos em todos esses lugares. Como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, esses lugares eles tendem a ventar muito. Como vocês sabem, a região de Manitoba é uma região mais plana, né? A zona das pradarias, então é completamente plana. Os lugares são bem abertos, então o Winnipeg sim venta. Se você principalmente for para os extremos de Winnipeg, você tem mais vento. E as cidades do interior, gente, elas ventam muito mais justamente porque elas têm bem pouca coisa. Então, elas são muito mais abertas, então elas ventam. Olha, aquele lado já tem umas townhouses, tá vendo ali? Tem townhouse, tem algumas casas. A gente vai lá conferir um pouco mais das casas. Ó, tem mais casa pra lá. Mas aqui é bem o comecinho da cidade, no centro comunitário. A gente já começa a ver mais townhouses aqui. Um home hardware, um quiroprático. Aqui é um center point que tem fisioterapia, farmácia, academia. Tem uma daycare, community daycare. Vou entrar numa rua aqui. Que é a rua da escola de Loretti, aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aqui na frente, ó. Aproveita e dê uma olhada nas casas também, né? Aqui temos uma escola. Bom, pessoal, Loretti fica mais ou menos a uns 30 minutos de Winnipeg. Tem 3.000 habitantes, então, assim, enfim, não é enorme, mas tem já uma quantidade considerável de pessoas.
Foi fundada em 1892 e esse nome é um nome que vem derivado, né, do francês, e eles têm bastante influência que eles chamam de canadense-francesa, né? Eles têm bastante herança canadense-francesa, assim como também tem herança dos Métis, e que é uma população, né, indígena. Como vocês viram, tem centro comunitário, tem spray pad, parquinho para criança, tem hotel, tem o golf club, tem outros parques, né? E também para você fazer caminhada, tem pequenos comerciantes, pequenos negócios, né? Além de, eu vou mostrar no vídeo também para vocês que eles contam com um supermercado com um tamanho bem legal do Co-op. E eles também têm de eventos, tem o Carnival, né? Essas feirinhas, essas atrações de parque, né? Esses parques de diversões. Como eu falei, eles têm um hotel na cidade. Novamente, uma cidade do interior, onde ela é acessível somente via carro, ela não conta com transporte público dentro da cidade. E mais ou menos os preços, né, que a gente encontrou, a média, eu vou falar pra vocês, é que uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, ela tá numa média de 370 mil dólares. Uma outra coisa também é que Lorette tem, sim, escolas de imersão francesa, né? E eles também oferecem para crianças que estão atendendo do grau 7 ao grau 12, escolas em Sanene ou San Adolphe, que acaba utilizando as escolas de San Norbert. Gente, um pouquinho depois da escola, a gente tem aqui um Co-op, mas não é uma loja de conveniência. Olha só que legal que a gente tem aqui. A gente tem um posto de gasolina da Co-op, uma loja de conveniência da Co-op. Eu vou descer para mostrar para vocês. A gente tem ali uma loja de conveniência, o posto de gasolina, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que eles têm. Eles têm o mercado da Co-op. A gente vai lá dentro para vocês verem. Então esse é um dos poucos lugares que... Ó, ali tem um lava-jato também, mas é um dos poucos lugares que tem mercado também, além de loja de conveniência. Pelo depoimento das pessoas, os preços eles são um pouco mais elevados que o mercado comum, né? Então eles acabam fazendo compras em Winnipeg. Mas, gente, tem um mercado. Fica muito melhor do que uma loja de conveniência. Vamos lá. Olha só, é um mercado mesmo. Pães, frutas, tudo que você precisa de um mercado. Aqui, como eu falei, eu vou repetir, os preços eles provavelmente são um pouco acima do que o Winnipeg, justamente por causa da conveniência, mas eles têm muito mais opções do que uma loja de conveniência, né? Uma loja de posto de gasolina. As opções são, enfim, ter um mercado na sua cidade, privilégio para poucas cidades. Uma seção de carnes. Gente, mercado comum, papel higiênico, mercado. Eu tô procurando o leite para fazer uma comparação de preço. Não me parece tão mais caro, ó, mas tem os leites que já são R$6,24 o Dairyland 2%. Ovos. Mercado, gente. Mercado bem interessante ter um mercado na cidade aonde você mora, porque aí você não precisa recorrer sempre a Winnipeg. Lembrando que Lorette também está pertinho de Winnipeg, então dá para você fazer suas compras mensais lá, justamente para economizar, para utilizar o Costco. Estamos saindo aqui do mercado, vocês viram, de Lorette. E agora a gente vai passar na área nova de construção, né? Que tem algumas casas bem recentes. Vocês já viram as casas, né, bem novas que eu mostrei pra vocês. Ali atrás das escolas. Mas essas casas que eu vou mostrar agora, elas estão ainda em construção, algumas delas, ok? Então, bora lá mostrar.
Basicamente aqui, depois do mercado, digamos que acabou o Lorette, mais ou menos assim, né? Já não tem muito mais coisa, mas tem umas casas aqui mais afastadas, que é perto do golfe. A gente vai entrar aqui agora, na rua de casas. Eu levei 2 minutos para sair do mercado e chegar até aqui, velocidade 40 km por hora, perdão, 70 km por hora. Aqui a gente já vê a construção de umas townhouses aqui à sua esquerda, olha só, tá vendo? Já tem townhouse aqui construída, né? Tá quase finalizando, a gente já tá vendo que já tá quase para entregar, que a estrutura já tá bem legal. Dentro eu não sei como tá, então, mas não deve faltar tanto para finalizar. E aqui a gente já tem umas casas bem mais novas, algumas que já tem gente vivendo, ok? E algumas ainda que estão finalizando a construção ou começando a construir. Ó, essas aqui ainda estão começando, algumas. Essas aqui acabaram de ser vendidas. Vocês podem perceber aqui, ó. Elas acabaram de ser vendidas. Acabaram de ser vendidas, ainda estão finalizando. Bom, esse aqui é o finalzinho do bairro. Algumas casas já finalizadas, como eu falei pra vocês. Aqui provavelmente já tem gente morando. Como prometido, voltaremos para o Winnipeg. E aí, como eu não vim por esse caminho, como a gente veio de Landmark, agora vocês vão ver o caminho de volta para o Winnipeg, para vocês entenderem como é a rodovia. A rodovia de saída de Lorette, ela tem uma pista, como vocês podem observar aqui. E a gente pode ver que a qualidade é bem ok. Eu não sei como é que funciona durante o inverno, vocês vão ver isso no depoimento das pessoas que vivem aqui. Se fecha com frequência. Acredito que não, é uma rodovia que parece estar bem estruturada. Vejo caminhões passando, então eu não acredito que fechem com frequência. Bom, pessoal, olha que interessante que tem aqui, logo na injeção para TransCanada, a gente tem um posto de gasolina, um A&W, um Tim Hortons, bem interessante. Ó, um Subway aqui desse lado. A gente tem várias opções aqui de comércio, logo no cruzamento da rodovia que vai para Lorette com a TransCanada. Bem interessante. Então é uma opção para quem está saindo de Lorette, vir aqui para um Subway, para um Tim Hortons, para o A&W, sem precisar ir ao Winnipeg. Vamos agora, chegamos na parte do depoimento sobre Lorette e vamos lá, né? Para situar vocês, esse é um casal, né? Eles vivem em Lorette e vou passar um pouquinho aqui do feedback deles, né? A Lorette é bem pequena, mas eles compraram a casa numa área nova de desenvolvimento, aonde fica próximo ao golfe. Eu mostrei para vocês essa área no vídeo de Lorette, então corre lá e vê. Eles venderam, enfim, a parte do golfe, né, o clube de golfe, eles venderam uma parte da terra para uma construtora, então vai ainda crescer muito lá, tá? Sobre as rodovias são limpas diariamente e as ruas do bairro, né, onde elas moram, de 2 a 3 vezes por semana, então nunca tiveram problemas com neve. Todo dia elas olham o site do 511 para ver como é que estão a rodovia. Isso eu já mencionei para vocês em alguns outros vídeos, né? Quem mora no interior tá sempre de olho nesse 511 para saber a qualidade, a limpeza, a visibilidade da rodovia, mais a visibilidade para saber se está fechada. E aí ela menciona aqui, se a highway estiver fechada, o site ele vai mencionar, tá?
Você ainda consegue dirigir nas rodovias, porém é sobre o seu risco. Se tiver algum acidente com você, o seu seguro não cobre. E eu já ouvi dizer que também você leva multa. Já tiveram outras pessoas que mencionaram que existe sim multa, tá? Como eu falei, a rodovia, quando ela fecha, ninguém põe uma barricada, não fechou, não. Ela segue aberta, só que, óbvio, imagino que por sua conta. Eu não sei como é que funciona em caso de emergência, mas eu acho que a maneira, né, mais tranquila é você ligar para o 911 caso você tenha uma emergência e não saia dirigindo igual um louco, porque se você não tem visibilidade, é bem capaz de que você também sofra um acidente, né, no meio do caminho. Sobre carros, enfim, eles sempre, no caso que eles... Bom, em caso que eles olhem o 51 e a rodovia esteja fechada, eles ficam em casa ou eles esperam a rodovia abrir novamente para ir trabalhar. A estrada em si, como ela mencionou, não tem sinalização se a rodovia está fechada, é somente no site. Então, assim, não vai ter barricada. E nunca atolaram, mas trocaram de carro quando eles se mudaram para Loretti, tá? Eles só têm um carro, porque uma das pessoas trabalha full time de casa, olha só. E a outra pessoa trabalha 3 dias por semana na oficina e 2 dias de casa. Olha que beleza, então não precisa ficar indo e voltando todo dia de Winnipeg, somente 3 dias por semana. E a outra pessoa está em casa, está trabalhando remoto. Então, é um dos casos, né? A gente já viu, por exemplo, acho que San Adolfo também tem uma pessoa que tem uma família que o marido trabalha remoto. Tem vários casos assim. Sobre a estrada, enfim, ela nunca atolou. Mencionei que eles trocaram de carro quando eles foram para lá. E eles têm um Chevrolet Cruze. E uma coisa bem importante, eles mencionaram que eles ainda não têm filhos, então no momento um carro só é suficiente. Eles tinham um Cruze da Chevrolet e eles trocaram por uma SUV por uma questão de segurança. Eles se sentem mais seguros com um carro SUV. Provavelmente esse carro tem tração all-wheels drive, né, 4x4 em todas as rodas. Ela mencionou que a minha esposa trabalha perto do aeroporto, ela literalmente cruza a cidade para trabalhar e ela vai pelo perímetro. Gente, eu já mencionei isso várias vezes para vocês nos vídeos. Quem precisa cruzar a cidade de Winnipeg é o Winnipeg, aqui no meio. Se você vai cruzar para cá e você está aqui embaixo, você não vai pela cidade, você usa o perímetro, porque é mais rápido, tem menos trânsito, então é muito mais prático, tá? Sobre vida noturna, não tem vida noturna e não tem delivery, saibam disso, de Loretti e muitas outras cidades do interior, tá, gente? Não tem vida noturna e não tem delivery, não é exclusivo de Loretti isso, tá? Pelo contrário. A cidade tem 2 restaurantes, o Chicken Chef e o bar do Drive-In. O Chicken Chef tem o próprio delivery, mas é bem limitado nos dias e horários e quando eles têm alguém para entregar, ok? Eles também têm mais opções no Diacon's Corner. Esse também eu mostrei para você quando a gente sai de Loretti. Ela menciona que fica 7 minutos de carro da onde eles moram, tá? Mais ou menos põe aí 10 minutos da cidade de Loretti. Tem o Tim Hortons, o Little Caesars, o A&W, o Subway, o Pita Pit. Tem uma loja de conveniência, tem algumas coisas ali. Eles também têm o Brian's, que é famosinho na cidade, e o Convenience Store da Esso. O Brian's vende sorvete e lanches variados, porém fecha no inverno. Vem a Winnipeg pelo menos uma vez por semana pra mercado, gente. Mercado. E eles são 15 minutos da Fenmore, que basicamente... Eles são 20 minutos do Costco da Regent, tá? Que basicamente ali tem tudo. Tem o Walmart, tem inúmeras outras coisas, tá? Ela menciona também que tem um co-op que fica 2 minutos de carro da casa dela, gente. Olha que perfeição. 2 minutos de carro da casa dela tem um co-op. Que eu também mostrei pra você no vídeo de Loretti, né? Você corre lá e vê o vídeo dizendo que tem um mercado, né? É óbvio que ele é mais caro do que os outros, mas ele vale a pena para emergência. Ela menciona que não tem hospital e ela já foi a Stanback para o hospital. O atendimento foi ótimo e rápido comparado aos atendimentos que ela teve em Winnipeg. Aqui eu vou parar um pouquinho, por quê? Porque eu já recebi depoimento de gente que teve uma péssima experiência em Stanback e teve uma incrível experiência em Winnipeg. Então, para mim, o que eu tiro de resumo? Depende do seu dia, da sua sorte, do médico, do horário, depende, tá? Então pode ser que você fique 6 horas esperando o Stanback, pode ser que você fique 6 horas esperando o Winnipeg. Depende, tá? Mas ela menciona que ela teve um ótimo atendimento, tá?
Eles têm farmácia, academia, seguradora, quiropraxista, loja de massagem, liquor store é a loja de bebidas. E elas escolheram, olha só que legal. Bom, eles escolheram Loretti porque uma amiga já morava lá e aí alguns conhecidos estavam comprando casa e aí o preço da casa também era muito interessante e aí foram pra lá. E ela menciona também que as casas lá são geralmente maiores, elas têm um quintal enorme e se você for buscar o mesmo tipo de casa em Winnipeg, vai ser o dobro do preço, pelo tamanho do quintal, tá? Aí ela menciona também que tem bombeiro, igreja, arena de rock, que é o centro comunitário, tem evento todo ano, tem o Family Fun Weekend. Ela menciona que é uma cidade muito segura e que tem um senso de comunidade absurdo. Todo mundo se ajuda, todo mundo se cuida. E a moça que trabalha no Canada Post é a mesma que dirige o School Bus e ela é um amor, tá? Tem Canada Post dentro da farmácia. E olha que interessante, como está crescendo esse bairro, né, esse bairro novo, eles vão fazer um mini mall. Um conjuntinho de lojas, né, bem na entrada do bairro. E vou mencionar uma coisa legal. Ela tá orando para que tenha Dollarama. Quem é que não gosta de uma Dollarama, né? Com os precinhos bons. Sobre a mudança, ela morria de medo de mudar para uma casa. Para quem vem do Brasil é muito comum isso, porque as casas não têm muros, então ela ficava muito receosa quanto a isso. Porém, ela se sente 100% segura, porque ela está em Loretti. Eu não perguntei se ela moraria numa casa em Winnipeg, mas eu acredito assim, a maioria daqui são casas, então tem poucos prédios, né? A relação de prédio e casa tem muito mais casa. Mas lá ela se sente 100% segura. Ela super recomenda a Loretti e ela ainda convidou a gente, para ir lá no Family Fun Day, que é em maio, e em outros eventos que são abertos para a comunidade. Então, esse foi o depoimento de um casal que mora em Loretti, tá? Como vocês viram, eles não trabalham todos os dias, inclusive uma das pessoas trabalha de casa remota e a outra somente vai 3 vezes por semana em Winnipeg. Então, esse é um dos casos, ele só tem um carro, o que não é incomum. A gente já viu outras famílias também somente com carro, assim como a gente vê família com 3 carros, então não é incomum. Mas é isso, gente. Esse foi o depoimento de uma família de Loretti. Bom, pessoal, vamos aqui ver um pouquinho das casas de Loretti. Eu tô procurando aqui no realtor.ca para vocês verem aqui. E eu já coloquei aqui como filtro 2 quartos e 2 banheiros, né? 2 ou mais. Aqui a gente vai colocar sempre da casa de valor mais baixo, tá? E vamos só dar uma olhada aqui. Aqui, como vocês podem ver, elas estão em construção. Então, essa de 304, ela está em construção. Mas eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Tomara que tenha alguma foto dela disponível. Vamos abrir 379, 385. Esse lado aqui é o lado do Golf, tá? Aqui. E algumas coisas. 439, 449. Vou abrir essa de 499. E eu acho que já estaria. As outras vão mais caras do que isso, assim, 529, 574, 629, até essa de 899, 888. Bom, vamos começar com essa daqui. Eu já vou até fechar, porque ela não tem nem foto, gente, então nem dá pra avaliar a casa. Essa daqui, ela tá em construção, mas parece que já tá bem adiantadinha. Ela é 304 mil. Quando o número vem assim, significa que ele faz parte de digamos, um condomínio, sabe? Casas iguais. Geralmente nos prédios o apartamento por exemplo, o apartamento 101 do prédio número 20 e a rua. As casas geralmente elas só têm, por exemplo, aqui se fosse uma casa, seria do 351 pra frente. É estranho essa porque ela não é uma townhouse, ela não é um apartamento, mas enfim, né? Vamos lá. 304.900, um preço muito bom, uma casa nova, tá? 1.148 o square foot, mais ou menos, a gente chega a uns 100 metros quadrados. Provavelmente ela vai ter 100 metros em cima e 100 metros embaixo. E deveria contar com basement. Mas aqui ele só tá falando que tem o main level e o upper level, porque o basement ele ainda não tá construído. Então ele vem não finalizado. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos, olha só, já tá quase lá. Parece bem bonita. Só tem essas fotos. Não tem mais foto. Enfim, vamos
passar. Mas o preço tá muito bom. Uma casa dessa aqui, Winnipeg, você consegue achar por 500 mil, 480. Nessa mesma condição, nova. Essas casas não vêm com garagem, então você que tem que construir. Essa daqui de 379, nossa, ela tem piscina. 5 quartos, 3 banheiros. Ela foi construída em 95, ótimo. Tá relativamente assim, não tá muito velha. Olha só o IPTU, 2.892. Ela tem, em média, 110 metros quadrados. Mas assim, olha só, ela já vem com essa garagem attached, o que é uma super conveniência, porque você sai de dentro dessa garagem para dentro da sua casa. Então você não precisa... A garagem não está separada da sua casa. Vamos dar uma olhada nessa piscina maravilhosa, mas tenha em consideração que ela ocupa boa parte do seu pátio externo, né? Mas para quem se interessa, eu acho que é uma ótima opção. Ela também tem um deck aqui, como vocês podem ver. A cerca, nossa, que cerca bonita, uma cerca toda de plantas, nossa, que lindo que ficou. E a casa dentro tá muito bonita também, gente. Olha que gracinha. Tá muito bonitinho. O basement parece que não tá finalizado. A pessoa foi colocando umas cortinas, pintou uma parede. O basement tá parecendo um lugar para guardar coisa e alguém tem um quarto aqui embaixo. Mas a casa, no geral, tá muito, muito boa. Particularmente, eu não sou muito fã de paredes vermelhas, mas, né, gente, uma tinta de parede. A casa realmente tá impecável. E a piscina é fixa, né? Como vocês podem ver aqui, não é piscina de armar e desarmar. Tá um ótimo preço. Você também não encontraria isso em Winnipeg. Essa tá 385. Essa, nessas ruas, nessa Clubhouse, é o condomínio novo, ó. Ela tem 1.405 square foot, então ela deve ter mais ou menos de 125 metros quadrados. Não tem IPTU porque a casa é nova. Mas será que ela tem mais foto interna? Essa parece ser uma side by side, ou seja, uma casa que vai morar uma pessoa do seu lado e essa daqui é você. Acho que não tem muita... só tem isso de foto. Tá bem pobrinha. 439, ano 2009, uma casa com 1.396 square foot, estamos falando de 130 metros quadrados. Essa IPTU já tá mais carinha um pouco, 4.159. Vamos dar uma olhada aqui na casa, tá impecável também, gente, muito bonita a casa. Tudo parece novinho, sabe, não tem nada parecendo caindo aos pedaços. Esse tá o basement finalizado, olha que basement lindo, todo finalizado. Aqui o teto parece mais ou menos, mas no geral ele tá todo finalizado. A casa tá bem bonita. E aqui do lado de fora já tem o deck. É isso, ó. Tem a cerca de um lado aqui, mas do outro vocês veem que não tem cerca. Não é obrigatório, gente, vocês colocarem não, mas as pessoas acabam colocando. No interior, engraçado, você vê mais casas sem cerca. Mas ela tá bem bonita. São todas mais ou menos iguais, vocês conseguem reparar? São todas muito bonitas. Ó, aqui você pode ver que não tem cerca. Às vezes, não sei, são famílias próximas. Bom, ou não colocou cerca mesmo. Olha que gracinha esse conjuntinho de casa. Nossa, é muito bonito, assim, uma imagem muito bonita. Próximo ao... Imagino que seja um rio que passa ali. Muito bom. Vamos para a próxima. 449, essa daqui era 439, ó. 10 mil mais caro. Vamos dar uma olhada aqui nela. Gente, a parte de dentro delas estão realmente assim, eu acho que é uma questão de gosto. Se você tá pra comprar uma casa, esse tipo de foto às vezes não ajuda muito, né? O ideal seria ir ver a casa e se sentir, sabe? Às vezes você sente que a casa é pra você, nossa, só tem um parquinho. A pessoa montou um parquinho de criança. Aqui tá vendo que tem uma piscina nessa daqui? Mas essa piscina não é fixa, você pode retirar. Ó, essa é essa casa daqui. Também só tem cerca de Na verdade, ela não tem cerca. A cerca foi o vizinho que colocou. Ela não tem cerca nenhuma. Tem isso também, né? Quando você colocar a cerca aqui no lado direito, você já dá uma pesquisadinha com o seu vizinho se ele não quer dividir com você a cerca. Mas a mesma imagem, assim. Olha só que bonito. E um baita terreno, tá? São bem grandes esses terrenos dessas casas. Porque pode parecer que não, mas você tem que tirar a neve e tem que cortar a grama. Então, é bastante trabalho. 1.418 square foot, a gente tá falando de 130 e alguma coisa metros quadrados. O IPTU dela é mais barato, olha só, menos de $4.000 e ela é de 2014.
E essa última aqui que a gente tinha separado de 499, ela me pareceu bem grande. E realmente ela é, ó, 1.800 square foot, a gente tá falando de quase 170 metros quadrados. Lembrando, gente, que o basement, ele geralmente não conta nesse cálculo. Então você tem 170 no primeiro piso, mais 170 no seu basement. Para as casas que tem basement, algumas casas não contam com basement. Essa daqui já tem uma garagem dupla, então ela comporta 2 carros. Às vezes a pessoa põe um só e usa o resto para guardar a coisa. As fotos não estão das melhores, mas a casa ela é realmente muito bonita. Esse é o basement, dá pra ver pela janelinha que é menor. A pessoa montou uma academia aqui, mais ou menos, uma mesinha de cassino, de sinuca, perdão. E, assim, nada a dizer, a casa tá muito boa. As fotos que não estão ajudando muito, mas a casa realmente tá muito bonita. Bom, gente, esses foram os preços de casa. Aí você tá na rodovia, mas o Spato decide cruzar o seu caminho. Você tá a 80 km por hora, isso é o Winnipeg. Bom, já deixo aqui meu muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esquece de curtir o canal, compartilha com seus amigos, segue a gente aqui, segue a gente no Instagram também e deixa seu comentário se você já conhecia a cidade, se você achou interessante, se você teria interesse de morar aqui ou somente visitar aqui durante os eventos que eles acabam tendo durante o verão. Fui!